Boa noite a todos. Queria agradecer a presença da audiência aqui nesse nosso mais um webinar da Academia CEO junto com a FGV. Hoje nós temos aqui uma satisfação imensa de termos o Sérgio Rial. O tema que nós vamos discutir hoje são os desafios da liderança na transformação do sistema financeiro. E para isso vem um destacadíssimo CEO do sistema financeiro. O Sérgio já disse para nós aqui nos bastidores antes que ele gosta de perguntas e que quer participar ativamente do debate. Então, não vai ser só a conversa aqui comigo e com o João, mas nós vamos ter bastante tempo aí para a audiência. Sérgio, muito obrigado, uma honra muito grande para nós termos você aqui, o seu tempo aí tão difícil, tão atribulado, né? E eu já começo pedindo, então, para você falar um pouquinho da tua jornada, um pouquinho da tua carreira, porque nosso negócio aqui é formação de líderes. E todo mundo quer saber como é que um líder como você foi formado, foi forjado, né? Nas lutas e nas decisões que foram tomadas. Você poderia falar um pouquinho isso para a gente e a gente começa daí com as perguntas? Lógico. Bom, primeiro, meu muito obrigado, Maciel e o professor João Luiz, pelo convite. Não, é um prazer estar aqui com todos vocês. E começo, na medida em que o tópico também são as transformações no sistema financeiro. E agora eu peço a cada um de vocês que vocês me acompanhem a década de 80, né? Quando eu começo a minha carreira, eu estudei Economia e Direito no Rio de Janeiro, numa faculdade pública e privada. Tentei conciliar e conciliei as duas. E eu não tinha a menor dúvida que a educação era a grande alavanca que eu podia ter naquele momento, fruto de uma família imigrante. Então, convivi desde o princípio com o conceito da escassez, que eu acho que esse é um conceito importante na formação das pessoas. Escassez não significa faltar, mas sim valorizar o todo, e por menor que seja esse todo. Isso teve um papel importante na minha formação como pessoa. Mas na década de 80 eu tinha algumas, eu diria, desafios. O primeiro grande desafio para o líder, que transcende a questão da idade, é ter a coragem de se ver como ele realmente é, como ela realmente é. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente normalmente gosta de falar daquelas coisas mais fáceis, né? Que é, por exemplo, não, o que é importante para você? A família, a fé, enfim, coisas que são super importantes, mas o que é importante é falar daquilo que talvez você tenha um pouco de vergonha de falar, né? Então, naquele meu momento, eu era uma pessoa extremamente focada e curiosa, egoísta. Dinheiro era mais importante porque ele me levava ao conceito de independência, de poder cuidar e traçar o meu destino a partir do momento que eu poderia ter. E isso foi importante para eu ter decidido ir para o mercado financeiro e não ter ido para a medicina, que era uma outra grande paixão minha. E eu achava que a medicina teria sido, talvez, uma grande realização em vários outros aspectos, mas teria demandado de mim, talvez, 15, 20 anos de espera, que eu não estaria disposto a esperar tanto tempo, porque eu achava também que a noção de tempo era um negócio, dentro do conceito de escassez, extremamente valioso, né, para você dispensar, a não ser que você tivesse alguma certeza. Me jogo no mercado financeiro, entro num primeiro banco, Banco Comércio Indústria de São Paulo, que não existe, na área de café, e depois eu logo mudo para um banco que era o Banco Holandês Unido, que pertencia a um grupo holandês, ABN. Eu vou dar aqui uma coisa meio rápida. E nessa época eu tinha muito claro algumas coisas. Eu tinha claro que no Brasil os executivos tinham fundamentalmente uma experiência doméstica. Estou aqui na década de 80, 84, 85. Nada de errado com isso, mas eu achava que o Brasil era importante, mas não era tão importante para ser maior que o mundo. Né? E eu, naquela meu devaneio egoísta, né, e curiosidade infinita de conhecimento, achava que o Brasil me restringia a uma determinada realidade econômico-financeira. Lembremos-nos que estamos falando de hiperinflação, de um país com desequilíbrios macroeconômicos importantes, que para mim era oportunidade. Né? Não via jovem e no mercado financeiro aquilo tudo era oportunidade. O outro aspecto que eu tinha certeza é que, da mesma forma que nós não éramos o planeta, a representatividade do Brasil nas grandes empresas internacionais seria muito maior do que foi até aquele momento. Eu tinha isso muito claro para os brasileiros, para os mexicanos, para os indianos e para os próprios chineses. Eu não sabia como isso ia se dar, mas eu não tinha a menor dúvida que nos conselhos e no corpo executivo de empresas isso já se vivia no Citi. O Citibank, em particular, foi, dentro do sistema financeiro, muito à frente do seu tempo, liderado por uma das maiores cabeças do sistema financeiro naquela época. E eu
tinha absoluta certeza que eu tinha que ir para o exterior para poder aprender a absorver isso. E vou para a Europa, fico lá algum tempo, fazendo uma série de outras coisas, e depois me lanço no maior desafio que ter ido para a Ásia, né, onde eu fiquei quase 7 anos. E aí sim, onde o grande aprendizado se deu, porque é ali onde você se vê, você se confronta com as suas limitações, né? A limitação da língua, a limitação cultural, a limitação de ser minoria 24 horas por dia, né? Porque quem tem um olho diferente sou eu, né? Eu poderia passar por qualquer, antropologicamente falando, por várias nacionalidades, eu era italiano, eu era turco, era qualquer coisa menos talvez que brasileiro, né? Então, assim, quando você se dá conta de como normal e comum você é, né? Na medida em que o oriental olha para você e não consegue se diferenciar antropologicamente, da mesma forma que às vezes também a gente tem uma certa dificuldade de ver a diferença de um coreano, de alguém da Indonésia ou da China. E isso te torna melhor porque te coloca numa posição que a gente nunca pode deixar de sair, que é a posição de estar com os 2 pés no chão e não se levar muito a sério e jamais acreditar que a gente consegue ser melhor do que a média, né? Porque é o início da decadência, inclusive intelectual. Faço isso, tenho o sucesso de entrar muito cedo, com 39 anos, no Comitê Executivo Global do ABN, muito cedo, 39 anos, já falava holandês fluentemente, quer dizer, tudo isso esforço para poder competir de igual para igual uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, na década de 60, que se formou no Rio de Janeiro no mundo sem internet, né, no mundo do telex, né, e no mundo que o fax estava começando. Então, ou seja, a capacidade de eu poder interagir com conhecimento e informação relativamente ao que é hoje era infinitamente menor. Então, o esforço era muito maior de leitura, de aplicação, de disciplina, porque tudo era mais difícil em relação aos mesmos colegas que estudaram em Londres, em Paris ou em Nova York, que tinham acesso muito mais ilimitado do que eu, nascido aqui nos nossos queridos trópicos, né? E isso nunca foi para mim um problema, porque eu sempre dizia que, por mais diferente que um seja, o melhor nivelador é o desempenho. Então não existe branco, preto, gordo, magro, hétero, gay, careca, cabeludo. Pense no desempenho. O desempenho que claramente pode ser impactado por uma determinada cultura ou ambiente de negócios, que vai te fazer o quê? Que você talvez, como eu tive que fazer, se esforçar mais, né? Se provar mais. Mas nada disso me tirava energia, isso simplesmente porque eu tinha uma clara consciência daquilo também que eu era e daquilo que eu era capaz de fazer, desde que fizesse de forma correta, etc. Enfim, entrei no conselho, no Comitê Executivo Global, e por várias razões, que o banco acaba depois lá na frente sendo vendido, eu já percebia, eu não sabia o que ia acontecer, só tinha certeza que o futuro não seria um futuro brilhante. E isso se dá pela forma de você ler o CEO, né, naquele momento, que foi quem me levou para o próprio comitê. Saio e vou para Wall Street, vou para Nova York, trabalhar na Bear Stearns, que aí é um outro mundo. Eu saio de um mundo em que eu recebia um cafezinho na minha mesa, com uma pessoa com luvas, né, no melhor estilo europeu, elegante, etc., e caio numa empresa que é uma empresa controlada pelos seus sócios maiores, muito voltada para ganhar dinheiro, né? A estratégia era chamada 3M, Make More Money. E era tão simples quanto isso. Uma reunião de estratégia era quase sinônimo de justa causa. Estamos perdendo tempo em discutir quando deveríamos estar pensando. E ali a Bear Stearns traz uma série de dimensões muito interessantes. A primeira grande dimensão é a comparabilidade, né? Quando você tem que competir com uma Goldman Sachs, né, em que o cartão dava ao CFO que contrataria os serviços de banco de investimento da Goldman um certo seguro, né? Eu contratei uma das melhores firmas de avaliação possíveis. Então a Bear tinha que ganhar com a inteligência, e aquilo me deixou extremamente surpreso, primeiro porque eu fui para o meio do esquadrão, né? No ABN eu me sentia muito pole position, e de uma hora para outra eu já não era mais pole position, estava ali no meio, na grande média. Então, de novo, foi o primeiro grande encontro de se reajustar, né? Expectativas sobre você, que eu acho esse processo de morrer e renascer é super importante na vida do executivo. E isso passa por fracassos, que não precisam ser algo estrondoso. O fracasso é simplesmente se dar conta de que você não é aquilo que pensa que é. Então, isso é um reset super saudável no reboot do teu hardware, né? Então, ali eu estava na média,
E fiquei absolutamente entusiasmado com o nível de inteligência, de aplicação, de disciplina daquelas equipes para poder competir com os melhores do mundo. E por razões pessoais, eu tomo a decisão depois de sair do mercado financeiro. Eu me desiludo um pouco, porque no final o mercado financeiro tem uma coisa muito fácil, né, que é boa parte das pessoas, tal como eu lá na década de 80, são muito movidas por dinheiro, né? E o dinheiro ele é um combustível muito perigoso, né? Porque, por um lado, ele é fácil na gestão, né? Porque o dinheiro motiva e desmotiva, né? Então a conversa fica uma conversa relativamente rasa, no meu entender, mas também, e depois, obviamente, a crise de 2008 acontece, e ela não me assusta quando acontece, porque eu já tinha saído em 2004, pelas razões que acabam acontecendo em 2008, que é um total, talvez, preocupação excessiva nas pessoas que trabalhavam no sistema financeiro e muito pouco com os clientes, com a sociedade de forma geral, né? Então, o mundo entra numa ciranda financeira absolutamente alucinante, que acaba como acabou na grande crise de 2008. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu não tinha dúvida dos indícios comportamentais que não acabaria bem. Jamais imaginei que teria sido a proporção que foi, mas imaginaria que poderia ter sido catastrófico para a Bear e outras empresas. E aí eu vou para o mundo agro, porque eu tomo a decisão de voltar para o Brasil. E eu acho que o Brasil, numa base comparativa e relativa, em que é claramente competitivo, é na agroindústria. E aí eu entro na Cargill, tenho uma trajetória bacana na Cargill, uma das maiores empresas familiares do mundo, com uma dinâmica muito própria. Eu saio de empresas públicas para uma empresa privada, onde não existe o acionista no sentido clássico de você falar, olha, preciso de mais equity, porque tem aqui um investimento. No mais equity é ganhar mais dinheiro no teu fluxo de caixa. Então você aprende uma disciplina muito, muito rigorosa em relação à geração de caixa. E fico lá até também por razões pessoais, ter que voltar ao Brasil. E aí tenho o grande desafio, onde eu tive o prazer de conhecer o Maciel mais de perto, na reestruturação da Marfrig, que hoje é uma das maiores, já era naquela época, uma grande empresa de carnes. Trago um pouco da minha experiência internacional, né, nesse redesenho. Esse redesenho, graças a Deus, deu certo, dado a liderança da equipe que lá estava, que permaneceu, muitos deles. E depois eu volto, né, o que mostra a inconsistência de um executivo, para o mundo financeiro, aquele que eu deixei lá atrás, vindo, que mostra também que o ser humano é absolutamente paradoxal, né? E eu acho que aceitar isso é uma das grandes liberdades de um executivo. Eu sempre digo, e eu paro por isso, né? Ser paradoxal e ter atitudes faz parte de quem nós somos. E eu digo, por exemplo, os executivos que tentam eliminar a polaridade, ou seja, é isso ou aquilo, são executivos que falham. A arte da gestão é fazer a gestão da polaridade, são os dois. É aumentar a receita e reduzir custo. E quem não é capaz de conciliar o que parece serem opostos, que nunca conversam, não deveria considerar estar no mundo de gestão. E eu paro por aqui, para a gente começar na conversa do diálogo. Então, tá bom. Maravilha, Sérgio. Muito legal. Muito, muito bom essa tua reflexão aí para os líderes. Muito interessante, né? Agora, você voltando para o sistema financeiro, pega esse mundo da tecnologia, né? O mundo, essas grandes disrupções que estão ocorrendo, acho que bem direcionadas pela tecnologia. O que são as grandes transformações? O que está acontecendo no sistema financeiro que os líderes precisam saber? A primeira grande transformação é como é que você consegue trazer as equipes para uma crise que não é existente, pelo menos no dia a dia. Nenhuma grande empresa financeira deixou de ganhar dinheiro. Então, onde existe a crise? Então, as crises hoje se dão de forma completamente diferente do que se davam no passado, em que pensava-se em crise quando você tinha realmente uma queda de receita absurda, quando de uma hora para outra você perdeu seus clientes. Não, o sistema financeiro está tendo deslocamentos de placas tectônicas em que boa parte das pessoas, na sua média, não se davam conta. Então, meu maior desafio era trazer todo mundo para a mesma realidade, né? E que existe efetivamente uma crise maravilhosa, que é o poder agora está na mão do consumidor. E esse é o poder ponto central, né? Ponto central. Então, o cliente passa a ter, ou seja, ele vota em estar conosco todos os dias. Porque a praticidade de você poder transitar em qualquer indústria e mudar de qualquer empresa se tornou infinitamente maior do que era lá atrás.
Mas isso não é fácil, porque se você não transforma o capital humano, ou se você não traz o capital humano para a mesma página, nada acontece. Fica a conversa de PowerPoint, conversa de o último estudo de uma empresa de consultoria. Então, esse foi o primeiro desafio. E depois tem algumas outras tendências que são absolutamente irrefutáveis, no meu entender. O primeiro é o que eu chamo da tribalização. E não quer dizer, isso não vai em nenhum viés anticivilizatório. Eu digo tribalização, ou seja, as pessoas buscam pertencer a grupos que conversam com a sua realidade. Então, ao mesmo tempo que você tem essa globalização, né, acelerada, em que a tecnologia elimina barreiras, cada vez mais o indivíduo precisa ser mais indivíduo e menos igual a todos. E essa individualização traz uma dimensão muito difícil para o mundo de varejo em que os bancos estão inseridos, que é a segmentação. Como é que eu segmento pessoas e passo a ter uma conversa inteligente com o meu consumidor que não seja a renda? Quer dizer, lembrem que é muito fácil, na década de 80, a gente pensava em cartão de crédito olhando o CEP, né? Hoje você não pode pensar numa modelagem olhando CEP, né? Quer dizer, a complexidade de modelagens, e aí vem a segmentação, é super, ao mesmo tempo, aliciante intelectualmente. Então, aqui é um tema. Outro tema super importante é a conversa inteligente com o cliente através da tecnologia. Então, hoje, o sistema está ainda num sistema de ofertas de produtos e serviços. Ele não conseguiu sair do produto para o CPF. Eu não consigo ainda ter uma conversa com o Maciel no aplicativo do Santander que fale da última compra do Maciel em termos de perfume ou de vinho. Então, eu não tenho esse nível ainda de inteligência que, obviamente, as grandes plataformas tecnológicas conquistaram muito mais rapidamente. Por isso que elas valem $1 trilhão, muitas delas, né? Então, assim, o grande desafio do sistema financeiro é sair do produto e se focar no CPF. De verdade, com profundidade, sem invasão de privacidade, mas de maneira correta, mas com inteligência, uma conversa inteligente junto a esse, e eu acho que isso gera vinculação, etc. E a terceira grande, para parar aqui, princípio fundamental para a transformação é a autonomia. Ao mesmo tempo que a tecnologia industrializa e elimina as atividades muito mais repetitivas, enfim, tudo aquilo. Como é que eu me asseguro que cada pessoa no Santander tem autonomia suficiente para poder criar? Então, o ato de criação no mundo tecnologicamente galopante se torna um desafio. Por isso que a inovação em muitas empresas se tornou hoje um tema importante, porque ao mesmo tempo que eu automatizo, mas eu automatizo aquilo que já deveria ter sido automatizado antes, só que agora a tecnologia me permite, porque ela também é mais barata. Como é que fica o ato de criar? E o ato de criar se tornou para o sistema financeiro, que é, na essência, muito comoditizado, um cartão é um cartão, uma hipoteca é uma hipoteca, um crédito pessoal é um crédito pessoal. Como é que você cria essa diferenciação que vá além do produto em si? Esse é um desafio monstruoso. Muito legal, Sérgio. João, você queria fazer uma pergunta? Marcelo, eu queria aproveitar que algumas perguntas estão surgindo da audiência já. Já tem várias perguntas aqui muito interessantes e conectadas com o que você falou, Sérgio. Você tratou as transformações assim, de uma maneira muito profunda, né? Com essa tua ideia da centralidade do cliente e com essa questão da inovação, do engajamento do capital humano, quer dizer, transcendeu até as questões tecnológicas mais objetivas. Mas tem algumas perguntas nessa direção. Tá? Então, uma pergunta muito interessante aqui do Fábio Santa Rosa está relacionada a essas mudanças de surgimento das criptomoedas, do blockchain, do smart contract, etc., e o papel tradicional dos bancos como validador das transações financeiras, né? Como é que você vê isso para o futuro? O surgimento dessas novas tecnologias alteram o papel dos bancos como validadores aí do sistema financeiro? Total. Eu acho que, assim, na questão do blockchain, quer dizer, pareceu muito mais promissor do que, na realidade, acabou acontecendo. Mas é irrefutável o surgimento das moedas digitais. Eu não estou nem indo na cripto. Ou seja, no momento em que as nações adotarem moedas digitais, em que o real se torna digital, a função básica para aqueles que estudaram economia, do M1, M2, ou seja, entender política monetária, muda completamente.
Como é que você lida com a emissão de moeda quando eu, regulador, Banco Central, não necessariamente a emito como se fazia no passado? Então, os bancos, eles têm um papel super importante, historicamente, que eu acho que continuará sendo importante de alguma forma, que é o papel do custodiante, da confiança. E que se lá atrás era uma caixa forte, um grande cofre, amanhã seja um algoritmo digital, né, em que te demonstra o que você tem, esse papel custodiante cada vez mais vai ser importante num mundo em que tudo é aberto, tudo é permissivo e quase nada se consegue controlar. Eu não estou com isso dizendo que os bancos são infalíveis, longe disso. Mas esse papel de custódia, de confiança, eu acho que ele permanecerá. Agora, tendo dito tudo isso já aconteceu, quer dizer, as moedas digitais vão acontecer, as transformações já estão sendo gigantescas. A questão da cripto tem muito mais a ver, você já vê um movimento muito claro para aquelas que estão devidamente, com algum nível de regulação aos exchanges, passam a ter maior liquidez, maior aceitação. Aquelas, então, elas também vão se tornar, já são um ativo financeiro, mas eu acho que a grande transformação vem com a moeda digital, quando o real deixa de existir como nós conhecemos, como papel moeda, e tudo passa a ser um algoritmo. Isso vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Sérgio, tem outra pergunta aqui do Alberto Picconi Júnior. Ele é diretor de uma rede de concessionárias de automóveis, Grupo Grand Star. Ele diz assim, Sérgio, como é que você vê o tema do Open Banking no mercado automotivo? Já estou sentindo uma concorrência maior para os bancos das montadoras. Quer dizer, um pouco assim de Open Banking, mais especificamente no setor específico do... Primeiro, esse é um setor que a gente tem uma paixão enorme, o Santander tem uma participação grande no setor de veículos. Eu acho que aconteceu já, né? Quer dizer, se imaginar que há um ano atrás, um cliente que quisesse comprar um carro no final de semana não poderia levá-lo pela incapacidade de poder fazer o pagamento no domingo. Isso não existe. Você não compra carro quarta-feira à tarde, né? Você compra carro quando você pode. As pessoas que trabalham comprariam, na média, ou tiram horas do seu trabalho, ou sábado e domingo. E sábado e domingo o sistema financeiro não estava apto a poder fazer com que você levasse teu carro no sábado e domingo. Estou falando de 2 anos atrás, eu não estou falando de 2019, eu não estou falando de 1988. Então, isso dá um grau do que ainda tem que acontecer. E o que eu acho que vai acontecer, eu acho que muito mais da questão do financiamento, é o próprio olhar em relação à questão da mobilidade urbana, né? Quer dizer, eu acho que o veículo continuar sendo algo super importante para países como o Brasil. Há um questionamento, e eu acho que vai ser um diálogo super bacana com os nossos cientistas, se a base automotriz brasileira deve ser elétrica ou etanol, gás, e pensar nessa matriz energética. Mas o que está claro é que o mundo está repensando sua mobilidade urbana. E o veículo em si, nesse contexto, vai também passar por transformações importantes. Isso já está se dando. Hoje o leasing já começa a ser uma opção muito maior no hemisfério norte do que é no nosso hemisfério. E eu acho que a questão do não ter que ter um carro, começarmos a olhar cada vez mais a sociedade pressionando por, pelo menos, mínimo de corredores que funcionem com mobilidade urbana, o carro terá um espaço menor na vida de cada um de nós. Tendo dito isso, agora eu vou olhar o meu lado paradoxal. Nada mais espetacular do que aquelas horas que você está preso naquele veículo em que imagina se nós pudéssemos estar conversando com aquele motorista como o Santander, né? Quer dizer, imagina quantas empresas gostariam de estar conversando conosco no momento que a gente está dirigindo e trazendo ideias. Então, tem um momento ali, tem vários momentos na nossa vida que são desperdiçados em termos de conhecimento e troca de valor. Um é esse, é o tempo que a gente passa num veículo. São horas em que, obviamente, tem o prazer da música ou da informação, mas muito além disso não existe. Né? São poucos que leem, usam o rádio, aquele momento, para ler um livro, ouvir um livro, né? Ter o benefício. Então, acho que ali tem todo um espaço ainda de otimização do saber, do conhecimento, que está completamente subutilizado. Muito legal. João, eu vou fazer mais uma pergunta aqui da audiência e passo para você para a tua próxima pergunta, tá? E aí, o seguinte, tem uma pergunta aqui, Sérgio, do Henry Steinberg, da empresa Montevia. Ele diz o seguinte: muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Ele falou: gostaria que você falasse um pouco sobre o engajamento da liderança
para os temas de produtividade na busca de clientes. Quer dizer, esse tema da produtividade, como é que você vê o tema da produtividade na busca de novos clientes? Você provavelmente é da área comercial e quer saber qual uma dica sua aí, como que vocês trabalham no tema da produtividade na busca de novos clientes. Ô Marcel, desculpa, Sérgio, talvez uma pergunta que emende já com essa, Real. Em função até do excelente desempenho que o Santander tem tido aí nos últimos anos, né? Quais são os fundamentos da tua gestão? Acho que tem que ligar a área comercial com o fundamento lá em cima, né, João? Eu acredito muito, professor e Maciel, na atomização. Eu acredito, voltando naquele tema da autonomia. O melhor demonstrativo de resultado é aquele que está mais próximo de quem efetivamente faz o resultado. E o que as empresas fazem é exatamente o contrário, né? Elas trazem o resultado para quem não lida com o cliente, ou sequer fala, e colocam o ônus do resultado naquele que não tem nenhum instrumental para poder tomar as decisões corretas. Então, existe uma infantilização, talvez em alguns casos, da área comercial, e uma excessiva valoração daqueles que controlam a área comercial. E eu acho que isso, primeiro, tem que ser desconstruído. Por isso que eu acho que quem fala com o cliente, quem realiza o negócio, tem que estar numa posição e responsabilizado pela totalidade daquilo, né? E pararmos de infantilizar. E desconstruirmos também preconceitos que existem com a palavra venda, né? Porque a palavra venda se tornou algo, de alguma maneira, pouco técnica, pouco valorizada. Não. Uma venda de valor é uma das vendas mais difíceis de serem feitas. Venda de preço, não. Então, eu acho que tem a questão da atomização, de levar o resultado para a pessoa, para aqueles que efetivamente, redesenhar o organograma, portanto, nesse sentido, né? E que você vê que quem fala com o cliente, normalmente, a relação, inclusive de compensação, é desproporcional aos que se julgam gestores, né? Gestor é aquele que está lidando ali com o problema diário de milhões de pessoas. Esse é um conceito. O conceito da produtividade é um conceito super importante, porque eu dizia dentro do Santander que eu gostaria que as pessoas celebrassem aumento de receita da mesma forma que celebram redução de custo. Redução de custo, na grande maioria das empresas, significa perda de energia, porque não existe, de verdade, um nível de confiança de que aquilo se reverte, de alguma forma, ou em benefício do cliente que eu atendo, ou em meu próprio benefício através de alguma remuneração variável. Então, a questão custo está muito mais relacionada na cabeça de muita gente a questão dividendo e acionista. E a dimensão cliente e eu, gestão, desaparece um pouco nisso. Se você não resgatar isso, eu não consigo, de forma centralizada, fazer gestão de absolutamente nada de custo. É impossível. Eu tenho que levar isso no nível de granularidade para a mesma ponta. E cobrar. Aí sim ter tecnologia que me permite monitorar, né? Monitoramento, para mim, eu sou obcecado. Então, você aí sim monitora o que está acontecendo, mas absolutamente dar o poder. Isso se perdeu na indústria financeira, dado a industrialização. Então, quando você industrializa e perde a importância da criação do humano, você robotizou e aí você tem o pior dos mundos, que é uma organização que não pensa. Ela executa, mas não pensa. E o pensar é fundamental nessa questão da produtividade. E aí, receita e custo. Queria falar duas coisas aqui para a audiência e fazer mais uma pergunta. Primeiro, que essa clareza do Sérgio vem de uma experiência tremenda no sistema financeiro. Todo mundo olha para você, Sérgio, veio o sistema financeiro. Eu olho para você, vejo Cargill, Marfrig, Seara e etc. E tal. Essa combinação é raríssima. É raríssima. E isso te dá uma vantagem espetacular que você está demonstrando hoje. Então, quando você fala da palavra venda, né, que fica, o que é importante, eu acrescentaria compras, né? Tremenda, a gente falou muito sobre isso, quer dizer, é uma escola espetacular, né? E várias pessoas que a gente tem conversado que aprenderam em compras, que não é uma área tão valorizada, mas tem um papel tão espetacular nas empresas, né? Então, posso usar esse teu exemplo do compra, que eu tenho um exemplo ótimo no Santander. Quando eu venho para o Santander, eu vejo o nosso contrato de compras de material de papelaria, papel, caneta, clipe e tal.
E o preço era um negócio assim absolutamente, Marcelo, extraordinário. E eu, com a minha experiência na Cargill, que é um negócio lá de 2% de margem, falei, meu Deus, como é que a gente comia bola na Cargill dessa forma? Diferença brutal. Não é possível, mas a gente então era muito ruim. Aí o que eu faço? Eu vou para a ponta para entender o que acontecia. Sabe o que acontecia? Banco não tem noção de almoxarifado. Ninguém checa nada. Portanto, o que era entregue era muito menor. Por isso, o preço era melhor. Então, assim, você tem coisas básicas como isso. Numa indústria, você conta tudo, os envelopes, tudo contabilizado. É que banco não faz. Mas na volumetria das coisas, ninguém está contando se vieram 30 envelopes na caixa que foi contratada do chamado provedor. Talvez o provedor aproveitava ali, talvez não eram 30, eram 25 envelopes. Ou aquela caixa. E isso, numa escala industrial, você pode imaginar que permite muito mais flexibilidade de preço. Legal. E a outra coisa para a audiência é o seguinte: nós estamos recebendo aqui as perguntas, né? E muito legais e interessantes, importantes. Tem um ponto aqui, Sérgio, é sobre investimento do Banco do Santander, por exemplo, em outras áreas. Por exemplo, aqui o caso da Web Motors, falamos aqui de automóvel. Esses investimentos, duas perguntas: isso é uma tendência, quer dizer, vocês do banco, pelo menos do Santander, a tua visão de liderança, de investir em outras empresas que não são do banco, e se isso já é significativo ou ainda é uma coisa pequena no banco, mas que pode crescer? Isso é um outro princípio da minha gestão, é a criação das colmeias, né? Em que você tem, obviamente, uma abelha importante, que no caso é o Santander, mas que você seja capaz de dar espaço aos melhores líderes da organização a criarem. Então, nós temos, por exemplo, nós temos uma cultura de parcerias que funciona super bem. Acabamos de criar com os alemães da HDI, 3 anos, uma seguradora completamente digital, que chama-se Santander Auto. E aqueles que estão na área de veículos conhecem, em que você pode se servir, são 7 pessoas usando os modelos matemáticos de previsão da HDI. A Web é hoje a maior plataforma digital, tem a sua vida, tem sua cultura. A cultura Santander, como um todo, os valores, eles são iguais. Mas isso não significa que a abordagem de negócio tem que ter autonomia. Nós compramos uma empresa de consignado em Minas Gerais, do Banco Bom Sucesso, fizemos uma parceria há muito tempo, transformamos ela na Olé. Hoje o Santander é uma das maiores empresas em consignado, não tínhamos nada há 7 anos atrás. Então, essa coisa a GetNet, que nós começamos com 3% de market share, chegamos a 16% e agora está listada aqui em Nova York, né? Fizemos o spin dela. Então, eu acredito muito nisso, nessa questão de você ser capaz de também incubar, inclusive, fracassos. Eu posso te dar alguns exemplos, né? De fracassos que foram e não foi, e você termina e a vida segue, não há problema nenhum. Então, essa coisa da incubação, para mim, é super importante. E não é criar banco digital paralelo, porque digital somos todos, né? Aqui a gente tem um dizer, Marcel e professor, que antes do digital vem a digital, né? Então, se a organização, sob o ponto de vista de capital humano, não está preparada, a tecnologia não prepara ninguém. Legal. João, você queria falar mais uma pergunta, né? Marcel, eu queria mudar um pouco o rumo da conversa. Vamos lá. Puxar um outro tema, um tema que o Santander tem mostrado uma presença com várias iniciativas, e um tema bastante caro aqui também na Fundação, que é o tema de ESG. Eu queria, Sérgio, que você comentasse um pouco qual a sua visão, né, sobre a importância desse tema no cenário mundial e qual a motivação do banco para investir nessas iniciativas, para expandir a sua presença nessa área. Assim, a gente podia abordar... Primeiro, isso é negócio. Então, eu não tenho uma abordagem independente daquilo que eu acredito, que eu sou um ambientalista, no sentido, tenho uma atuação importante na conservação já de muitos anos. Isso é negócio. É negócio porque nós temos a obrigação de sermos agentes dessa migração de uma economia de combustível fóssil para uma economia de baixo carbono. E a indústria financeira tem um papel fundamental, porque nós somos, no final, grandes agregadores de informação. E deveríamos ser também, na média, capazes de trazer soluções desse processo de evolução. Tem muitas indústrias que vão ter que fazer
um processo duro, difícil de transformação nas próximas décadas. E aonde nós temos um papel é como ajudar, não é ajudar com financiamento somente, é ajudar a encontrar soluções compatíveis com o orçamento e com a realidade do negócio de cada empresa. Porque a gente, quando fala nisso, pensa num mundo rico de grandes empresas, mas a pequena e média empresa trazer uma questão de vamos separar o seu lixo orgânico, porque isso é importante na forma como a gente vai estar tratando o metano lá na frente, isso é uma conversa que, para muitas empresas que precisam sobreviver, surreal. E o banco tem que incorporar isso de uma maneira correta, construtiva e simples, em que o indivíduo consiga ver que, poxa, então, se eu faço isso, se eu segrego o meu lixo, eu tenho condições melhores junto ao banco, tem que ter. Nós temos que ter esse papel, nós temos que criar os incentivos corretos para que a sociedade faça esse processo de migração. Esse é um primeiro ponto. O aspecto acionista, como o maior banco internacional no país, o nosso corpo de acionistas exige e espera isso, né? Nós somos hoje, é curioso, né? Mas somos a maior empresa internacional do sistema financeiro no Brasil, presente, 50 mil funcionários, enfim, com uma participação importante no mercado, mas não somos controlados por acionistas brasileiros, né? Nosso controlador são acionistas estrangeiros, que também esperam. Então, a equação com o acionista é tão contundente como qualquer outra empresa internacional. Eu não quero dizer com isso que no Brasil não exista essa contundência, mas principalmente a Europa tem essa agenda como uma agenda absolutamente fundamental. Depois, o terceiro aspecto é a dimensão cliente, né? Quer dizer, quando você pensa na própria evolução geracional, João e Maciel, quer dizer, a geração mais jovem vê no ser, no cuidar, no pensar planeta completamente diferente do que muitos de nós víamos há décadas atrás, né? Então, essa mudança já se deu geracionalmente a nível... Infelizmente, não necessariamente em todos os países, né? Porque, obviamente, que isso passa também por um processo de educação em que se começa... Mas você vê uma cidade como São Paulo, olhar para o seu Rio, a gente fez parte do processo da ciclovia, e fazer com que São Paulo, ao invés de fugir do Rio, vá em contra o seu Rio, é metaforicamente também uma forma de falarmos ESG, de a gente falar assim, não dá mais para conviver com esse cheiro, não dá mais para conviver, e, certo ou errado, a liderança política atual do Estado e das diversas cidades compraram a importância de se atacar um rio, e por mais simbólico que seja, é pequeno, eu concordo, mas tudo faz parte de um grande jogo. Então, para mim, isso é negócio. Acho que, viu, João, foi um resumo muito rápido, hein, Sérgio? O ESG é o certo, né? É um negócio, os acionistas querem e o cliente, principalmente a nova geração, também quer, né? Então, tem uma motivação importante. João, vou fazer uma pergunta aqui da Ana Paula Marins Lessa. Ela diz assim, se o futuro será de dinheiro digital em vez de dinheiro em espécie. Será que as empresas estão preparadas para as grandes mudanças na área financeira? O sistema financeiro está mudando, mas as empresas também não financeiras estão mudando? Como é que você vê isso, Sérgio? Eu acho que isso é um excelente ponto. E eu acho que seria arrogante da minha parte dizer sim ou não. Eu acho que aqui deve ser sim para muitas empresas, não para a grande maioria. Mas aí vem qual é o nosso papel. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos trazer, antes da moeda digital, vamos trazer o Open Finance, né? A partir do ano que vem, as empresas vão poder fazer pooling de todas as suas posições de liquidez em diversos bancos. Ou seja, eu tenho 5 contas, eu tenho 3 contas como PJ, e eu não vou mais precisar estar devendo em uma e com crédito em outra em termos de, enfim, surplus de dinheiro. Você vai poder fazer um netting, né? Fazer uma posição única de caixa em 3 ou 4 bancos, onde você tiver. Você vai ter que escolher um banco para colocar a tua posição final, no final do dia. Coisas que as multinacionais faziam na década de 80, as grandes multinacionais, quando tinham uma cesta de moedas, em que no final, não necessariamente do dia, mas de um determinado período, traziam tudo para uma única conta. Isso vai acontecer ano que vem. Então, quantas empresas estão preparadas, inclusive contabilmente, para poder fazer isso? E aí é onde o sistema financeiro entra, obviamente, com o intuito claro de negócio, de fazer com que a sua conta final fique comigo e não fique... E eu tenho que te trazer soluções tecnológicas que facilitem essa tua transição no mundo de Open Finance, onde você vai ter acesso, desde que você queira assim e consinta, a diversas informações que hoje
tão restritas. Então, o poder da informação através da tecnologia vai mudar a vida, preço, margem, e vai melhorar a vida de milhões e milhões de pessoas e empresas. Então, eu acredito no papel, por isso que eu falo dos bancos e das plataformas financeiras terem um papel importante nessa transição. A gente falou do ESG, de economia de baixo carbono, ou puramente transição informacional / tecnológica que já está acontecendo hoje. E aí, esse ponto da nossa audiência aqui, da Ana Paula, é muito interessante, né? Porque ela vai, como você falou, na empresa, né? O que a empresa está fazendo? Porque a gente fica falando da mudança do sistema financeiro, tem impacto direto da empresa, né? É uma coisa absolutamente direta lá. João, Sérgio, eu acho que o professor João é um especialista aí em trabalho remoto, novas alternativas de trabalho, que acabou de fazer um doutorado nessa área, né? Concluiu o doutorado recentemente. João, tenho certeza que você tem uma pergunta nessa direção aí. Mas, na verdade, eu vou aproveitar uma pergunta aqui do Wagner Ferreira, Marcel, da audiência, que muda um pouco a discussão para esse ponto da liderança, Sérgio. Tá. O Wagner diz o seguinte: olha, quais são os desafios da liderança que atua nos grandes bancos e que tem que lidar aí com esse mercado em transformação, as fintechs, né, enfim, os novos players desse mercado que não necessariamente seguem os padrões dos grandes bancos, né? Então, quais são os desafios dessa liderança? Emendando aí com a minha pergunta, como é que você está vendo o perfil das novas lideranças no Santander e no mercado financeiro, Sérgio, de maneira geral? o Wagner Ralo Ferreira falou assim, o perfil dos líderes dos bancões, né, entre aspas aqui, versus o perfil o boom das fintechs mais modernas e mais jovens. Então, eu acho que primeiro, eu acho ótimo você ter uma mudança concorrencial de gente que quer te mandar para casa, né, de forma permanente e definitiva. Eu acho que isso é um tremendo combustível. Eu acho que perder isso seria perder a essência da própria transformação, né? Quer dizer, eu acho que para aqueles que ainda não deram conta, né, o Brasil já não tem mais 5 bancos. A gente se atém muito à forma como uma empresa se chama. Eu chamaria a atenção que a gente deve prestar atenção ao que a empresa faz, não como ela se intitula. Então, tem muita gente mais banco hoje do que o próprio Santander. Como tem, então, não se perder nas nomenclaturas, porque isso é uma grande bobagem. O que está claro é que já existem plataformas financeiras, eu chamo plataforma porque algumas são monoprodutistas, outras são com maior leque de produtos, e já não são mais 5. Já tem várias plataformas. Então, o Brasil não tem mais aquele modelo dos 5 bancões. Tem muito bancão que talvez não tenha o nome bancão, mas é bancão. Faz o que qualquer outro banco faz e não tem problema nenhum. Então, tomar cuidado para não cair nesses marketismos bobos, que no final nada mais é do que, enfim, que gera confusão e não transparência. Agora, voltando ao ponto, eu acho que o grande desafio nesse processo de transformação, que também, de novo, não é algo somente da indústria financeira, são os dilemas. E são as grandes zonas cinzas que se tornaram muito maiores na gestão do que antigamente. Antigamente o cinza era muito menor, ou seja, aquilo que não era muito óbvio era muito menor. Hoje quase nada é óbvio. E fazer gestão da não obviedade exige uma capacidade de pensar lateralmente, muito forte, e se você não é capaz, se cercar de gente que te ajude a pensar lateralmente, pessoas que sejam capazes de poder pensar sistematicamente, ou seja, se eu tomo essa decisão, quais as repercussões sistêmicas dessa decisão. As pessoas têm uma tendência a pensarem linearmente, então essa questão do modelo sistêmico do processo decisório é super importante, não menos complexo. Isso eu aprendi no agro, né, muito mais do que no sistema financeiro, porque quando o açúcar sobe no Brasil, isso tem impacto na carne na Índia, e entender essas correlações, quer dizer, ter uma cabeça de correlação muito mais profunda. E talvez, não a última, mas uma outra reflexão que não é menor, é coragem. Né? Assim, o grande desafio do líder, às vezes, é achar que precisa ser aceito ou querido. Né? A gente não é pago para isso. Né? A gente não é pago para quebrar cristais, mas tem que deixar claro quais cristais estamos preparados a quebrar. Muito legal. Muito, muito bom, Sérgio. Eu tenho uma pergunta, João, aqui. O Sérgio falou que pode fazer todas as perguntas, então pode fazer todas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O Roberto Chad, que é CEO da DOTS,
diz o seguinte, Sérgio, o seguinte, 2 pontos. É essa história do tamanho que essas outras empresas estão ligando com o teu tema. Então, por exemplo, o IPO do Nubank, que é um negócio monstruoso e crescendo. E aí ele também faz uma pergunta se você está vendo esses ecossistemas tipo da Ant Financial, que agora, inclusive, é investidora da DOTS, agora fez o primeiro investimento fora da Ásia. Então, 2 coisas. Uma desses valuations dessas empresas, se você quiser fazer um comentário, e um pouco dessa questão dos grandes ecossistemas que envolve marketplace, com loyalty, com seguro, com finanças, tal como a Ant Financial, se você tem uma visão disso. Primeiro, parabenizar o Roberto pela construção do seu negócio. Ele é um empreendedor incansável e mérito dele de ter feito e ter chegado onde chegou. E eu acho, nesse caso, Maciel, já foi dado, né? Se você tem 5 plataformas tecnológicas que valem mais de $1 trilhão, e algumas das outras estão na China, né? A divisão geopolítica já foi dada, né? Quer dizer, a discussão de um país como o Brasil, e por isso que é importante sermos um celeiro de novas fintechs e de empresas que vão para a Bolsa, que tomara que os investidores internacionais paguem tudo e muito mais por aquilo que elas venham, porque isso, para mim, é riqueza para o nosso país, né? Então, eu não vejo isso com... Agora, como tudo na vida, a gente viu isso no início da internet, quando a gente via valuations e que a gente olhava e falava, meu Deus, isso é um absurdo. E quando a gente olha hoje valuations, né, em cima de receitas, meu Deus, isso é um absurdo. O mundo está num processo de transformação. O que eu acho é que o cuidado sempre que eu digo é entender o modelo de negócio de verdade, né, e não se perder em marketismos e nomenclaturas que às vezes servem como pano de fundo de tentar criar aí, que também é legítimo, que faz parte do processo de venda. Mas entendendo o modelo de negócio e entendendo um crescimento que é sustentável, tem que ter valuation, isso é bom para o Brasil. Eu não vejo... fico super feliz com a entrada da Ant Financial na DOTS, e que venham mais. Eu acho que a gente tem uma participação... Se o Santander é o único dos bancos, né, que, enfim, que sobreviveram várias guerras, né, mundiais e outras, e estamos aqui, e somos os únicos que ficaram com tamanho no Brasil, fala um pouco também de nós, né? E também fala das empresas que foram embora, né? Que foram incapazes de se adaptar, porque no final, Marcel, né, e professor, é adaptação, né? Isso aqui é Darwin na sua melhor forma. Viva Schumpeter, né, de alguma maneira, em que o capitalismo se autodestrói se você não for capaz de se reinventar, né? Você falou aí eu vi uma apresentação que é o seguinte, das 10 maiores empresas do mundo hoje, 7 são business of platforms, né? 7, né? De 10. De 10 anos atrás, acho que era uma só. Então, realmente é uma mudança grande. João, com você aí a próxima pergunta. Né? Eu queria aproveitar um pouco e aprofundar aquela questão, Sérgio, e algumas coisas que você colocou já hoje aqui, né? Você colocou 3 características fundamentais aí da liderança, né, que eu achei muito interessante. A questão da visão sistêmica, o pensamento lateral e a questão da coragem, né? E quando a gente olha o cenário, e você também já falou aqui da importância da formação de capital humano. Conta um pouco para a gente sabe que o Santander globalmente é um benchmarking aí em formação de quadros, né? Tem a experiência da Universa. Conta um pouco para a gente sobre o processo de formação de líderes, de novos quadros dentro do Santander. Porque hoje a gente sabe que isso é um gargalo para o desenvolvimento do país de uma maneira geral. Então, conta um pouco da tua experiência. Eu acho que a primeira coisa, professor, é a cultura, né? Não tem nada mais importante. Eu entrei numa empresa que não tinha ainda muito, eu estou falando do Santander Brasil, não tinha muito claro qual era a sua cultura. Lembrem-se que aqui é um conjunto de aquisições históricas, do Banespa ao Real, do Meridional ao Bandep, né? Então aqui tinha um leque de entidades com culturas muito próprias, né? E muito ricas. Então, o meu primeiro grande desafio é quem somos nós? Quem é a nossa personalidade? A partir daí, uma das características é a valorização da tecnicidade. Porque o que acontece nas instituições financeiras é que quanto mais se promovem, mais distantes dos detalhes as pessoas ficam. E aí a generalização dos temas é muito grande. E numa organização em que exige profundidade técnica,
Por exemplo, os bancos públicos encontraram isso através das provas, né, dos concursos, e é uma forma, de certa forma, sistêmica, de obrigar o indivíduo a se reciclar. No setor privado, a reciclagem não existia automaticamente. E quando existia, o indivíduo esperava que lhe fosse dito que ele tinha que se reciclar. Não, eu estabeleço certificação no varejo, mínima. E o protagonismo da educação é do indivíduo. E o indivíduo que não quer se educar, naturalmente será expelido. Será ajudado, né, várias vezes, mas em algum momento será expelido, dado a certificação mínima. Eu levei certificação para todos os campos da organização e criei o que a gente chama de Academia Santander, em que os melhores líderes do Santander ensinam, a partir dos casos reais do Santander, as equipes. Então, ser um multiplicador hoje no Santander é um ato de orgulho. Coisa que na indústria financeira era algo... Isso é coisa de indústria, não é coisa do mundo financeiro. O Marcel consegue... Para ele não tem nada de novidade aqui. Para o mundo financeiro, você está pedindo eu... Mas e o que é para mim? Mas isso tem um 14º salário, tem um variável turbinado, ou seja, essa coisa da não entrega, ou seja, liderar é, acima de tudo, um sacerdócio de entrega. E para isso você tem que estar preparado. Porque realmente é o outro naquele momento. Porque se continuar sendo você não está liderando absolutamente nada. Você está liderando a tua agenda, que não tem nada de errado. Mas ela perde credibilidade logo, porque o indivíduo percebe que aquilo não é autêntico. Então, poder dar esse passo a nível emocional e de liderança é o que faz com que as pessoas depois te sigam, porque fala, pô, esse cara se despreendeu de alguma forma das coisas que eu não consegui me despreender. Então, eu quero seguir, eu quero aprender com ele ou com ela como é que eu sou capaz de me desprender e me tornar mais livre. Porque, no final, liberdade é tudo. De pensar, de atuar, de poder interagir e eliminar a desconstrução dessa persona, né, que existe também, independente da indústria. No sistema financeiro é muito forte a ideia da persona, né? Tanto que, por exemplo, quando se falava em diversidade aqui, ficavam me olhando de lado, né? Mas o que ele está falando? E não tinha uma mulher na sala, né? Então parecia que eu estava num outro planeta, porque as pessoas, na realidade, estão preocupadas com sua agenda pessoal. Então, fazer com a Academia Santander começou a trazer uma dimensão de liderança do outro que conversa com o tema de servir o cliente. Porque, no final, eu posso até não estar numa indústria que eu gosto, porque aqui você tem que, eu sempre dizia, imagina você ter que levar a chave do quarto do hotel e mostrar o quarto. É isso que a gente faz. Ah, mas eu não fui pago. Então vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Ninguém te obriga a ficar aqui. Ah, mas aqui me paga bem, eu sei. Mas eu não vou te pagar bem, porque você não está... Então, não tem pertencimento e, obviamente, vinculação com a cultura. Então, essa questão da cultura, de servir, da liderança e do continuar a aprender mas permanentemente. Isso aqui eu não abro mão. E não é um tema, no comitê executivo, de o que você vai fazer de formação ano que vem. Isso é plano pessoal do indivíduo, do vice-presidente. Ah, Sérgio, não sei. Eu falei, é um problema você não saber. É um problema. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, para emendar com essa, porque já estamos terminando o nosso tempo aqui, que é o Márcio Alfonso. Ele é o CEO da Sherry Caoa, aqui no Brasil. Ele diz assim, Sérgio, como é que você estimula a inovação, né, no ambiente de industrialização das atividades e da adoção de ferramentas de inteligência artificial e essas coisas todas que você falou, né? Quer dizer, nesse ambiente, você falou um pouco já sobre isso, que você tem a automação das questões que já deviam ter sido automatizadas, né, nas suas palavras, mas o que você... Como você estimula um pouquinho a inovação? Além de... Primeiro, tem várias coisas. Primeiro, nunca ter um Chief Innovation Officer. Essa é a primeira regra. Segundo, demonstrar o quão não inovador você é. Eu tinha malotes aqui, Marcel, tem 18 meses. Então, os malotes vão ser feitos agora, mochilas para os 50 mil funcionários do Santander. Eu coloquei um aquário com mais de 5 mil carimbos no lobby do banco. Então, a demonstração do quão não inovador uma cultura é o primeiro passo de se realizar, de se enfrentar a realidade cruel. Então, assim, tirem os carimbos das gavetas, coloquem no lobby da sua empresa e não tenham vergonha, porque é a partir daí que você começa. Terceiro, criar uma cultura de horizontalidade. Desconstruam os organogramas verticais, porque a verticalidade é fazer um pouquinho melhor do mesmo a cada dia. O rompimento da exponencialidade só vem na horizontalidade.
porque é aí onde entra o pensamento lateral. Maravilha. João, temos aí mais 2 minutos. Marcel, Passou excelente. levou um susto, o professor João levou um susto, Sérgio. Não, na verdade, nós estamos em cima do horário, Marcel, mas foi excelente. Eu acho que, como consideração final, Sérgio, queria agradecer aí a tua participação mais uma vez. Muitas lições aprendidas aqui. Tenho certeza que não só a audiência aproveitou bastante, como nossos alunos vão aproveitar bastante dos seus ensinamentos. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. E fiquem, Marcel, eu acho que eu até sou mais velho que você, Marcel. Tenho meus 61 anos completos, e alguém fez esse comentário do bancão, do antigo, do novo, do jovem, né? Também está sendo repensado, né? Quer dizer, a melhor combinação é quando você permanece absolutamente alerta, inovador, porque você jamais deixa de pensar, inquieto, porque parar significa morrer, e com experiência. Essa combinação é imbatível. Esse é uma grande... Você já respondeu a pergunta final que eu ia fazer para você, que é o seguinte: o que você recomenda para quem quer ser um líder melhor? Né? É isso. E o resto, ser melhor é pensar no outro de verdade, nem que seja por 5 minutos a cada dia. Muito bom. Sérgio, parabéns, espetáculo de entrevista e de conversa, foi ótimo. Tem um monte de perguntas aqui, vou passar aí para a Cláudia, para depois ela te mostrar e ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado, né, João? Espetáculo, né? Muito interessante, muito obrigado. Eu queria agradecer a audiência que participou aqui conosco. A gente faz aí essa ideia de fazer bem no horário e para poder todo mundo sempre saber que a gente tem a disciplina aqui no horário. Eu sei que você gosta disso também. Então, um grande abraço, muito obrigado, Sérgio.